Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o PSG, porque a situação deles na Champions complicou bastante, né? Tipo, eles estão fora no momento da zona de repescagem, nem dos 8 primeiros que avançam direto para as oitavas de final. A zona de repescagem, o PSG, tipo, tá em 27º, sendo que 24 avançam. É uma vitória, um empate, acho que duas derrotas até agora para o time francês. Hoje perdendo de 2-1 para o Atlético de Madrid, que há pouco tempo atrás tinha levado uma lavada do Benfica de Bruno Lage. E assim, o jogo de hoje, para mim, só serve para demonstrar um PSG que sofre com a arrogância do Luiz Henrique, porque no contexto geral, o PSG é melhor no jogo, cria mais, mas é aquele negócio, né? Não tem um centroavante em campo, né? Tipo, eu sei que o Colomani não tá jogando muito bem, mas eu acho que é pior você, ao invés de tentar dar ritmo e apostar nele, né? Já que ele já provou que pode jogar bem nessa posição lá no Frankfurt, de tentar ficar improvisando o Canguili e, é claro, o Marcos Asensio, que foi a opção do dia, para ser centroavante, né? Tipo, o PSG não tem pontas goleadores. Eles têm o Ousmane Dembélé, que deu assistência hoje, eles têm o Bradley Barcola, que é um jogador fantástico, tem o Zaïre Emery no meio campo, né? Eu acho o time do PSG ótimo em termos de elenco. Eu não acho que esse time é ruim só porque não tem uma super estrela. Falta um centroavante melhor, obviamente, né? Eles contrataram dois para uma fortuna, né? Que é o Gonçalo Ramos e o Colomani. Mas assim, o Luiz Henrique, segundo ele teve os jogadores que ele quis, entende, né? Os jogadores que o time contratou, que ele queria. Ele elogiou na época o Colomani e o Gonçalo Ramos, falou, não, eu quero ter dois jogadores nível titular, entende? Ele falava esse tipo de coisa e não escala nenhum dos dois, né? Eu sei que o Gonçalo Ramos tá machucado, mas não é como se fosse diferente na temporada passada, né? Tipo, o Mbappé várias vezes era o 9 do Luiz Henrique. Então, assim, eu pessoalmente vejo o Luiz Henrique, né? Tipo assim, a arrogância do cidadão é muito maior do que os resultados que ele vem construindo até agora. A primeira temporada do PSG, campeão francês, etc, né? Mas, assim, eu achei que aquela semifinal de Champions foi um negócio assim, foi lá, mas também não foi lá com as coisas, a campanha, né? Tipo, eles sofreram uma barbaridade para passar daquele Barcelona do Xavi e teve que contar, obviamente, com o Barcelona tendo um jogador a menos, né? E assim, a gente chegando para essa temporada, havia uma grande dúvida de como que essa equipe iria se comportar, entende? Né? Se a gente ia ver um time mais dificuldades de criar um ataque, etc. Mas, assim, Barcola e Dembélé estão voando nessa temporada, há de se dizer isso. Estão jogando muito futebol, mas não está sendo suficiente, né? Tipo, não adianta você ter dois pontos, excelentes criadores de jogadas jogando muito, se você não tem ninguém para definir. Quem marca o gol hoje do PSG é o Zaïre Emery. Assim, um jogador de 17, 18 anos, né? Tão é difícil, né? Ele é tão precoce que fica até confuso com a idade. Esse cara tem que ser o artilheiro da equipe, ele que tem que puxar a responsabilidade, que tá muito nítido que Canguili e Marcos Asensio não estão produzindo nada como centroavantes. E, assim, eu fico assim pensando, não é possível que o Colomani tá tão mal ao ponto do cara preferir esse tipo de opções. E assim, a gente sabe que para vencer um goleiro como o Jan Oblak, você precisa ser preciso. Hoje, o Oblak teve oito defesas, entende? Tipo assim, se você não fizer um chute muito preciso, é difícil você ver o Oblak sendo vazado. O Zaire Emery teve que acertar um belo chute, mas o resto, assim, teve até finalizações difíceis, mas a gente tá falando de um dos melhores goleiros da geração. Inclusive, não vinha de grandes temporadas para o que a gente já viu do Jan Oblak, né? O Jan Oblak de 19 e 20, até mesmo 20 e 21, era um goleiro inacreditável, entende? Era o melhor do mundo, né? Agora, o Jan Oblak de atualmente é um goleiro que tá sendo muito instável, né? Mas hoje, catou pra caramba, né? E assim, o Oblak é o tipo de goleiro que você tem que respeitar, né? E eu, sinceramente, acho que o Luiz Henrique tá superestimando demais as habilidades que ele tem como técnico. Óbvio, um campeão de Champions, fez um trabalho fantástico lá no Barcelona, em termos de aproveitamento, tá até acima do Guardiola. Mas, assim, ok que você tem esse trabalho maravilhoso, mas você também tem que entender, né, tipo, o que você pode conseguir, né, tipo, com as peças que tem em mãos, né, e às vezes fazer concessões das suas ideias pelo bem maior da equipe. Ele não está disposto a fazer isso. Então, eu acho assim que o PSG poderia estar jogando melhor, mas
no final é isso que a gente tem aí. E o Atlético de Madrid, né, tipo, aos trancos e barrancos tá conseguindo as vitórias deles, né? O trabalho do Simeone, assim, eu acho que ele tá naquele estágio, né? Tipo assim, a gente não vai ficar muito melhor do que isso, mas também não vai ficar muito pior, né? Aí fica difícil demitir, né? Porque, assim, você tem muita gratidão com o que o cara fez na história do clube, entende? O cara é o campeão da Europa League, acho que 2 vezes na história do Atlético de Madrid. Me corrija se eu estiver errado. Acho que se não foi 2 vezes, uma vez ainda é uma coisa bem grande, né? Já ganhou o Campeonato Espanhol mais de uma vez, né? Ganhou a Copa do Rei. O único título que falta pro Luiz Henrique é o Champions League. Ele já teve 2 finais, né? Pro, assim, padrão Atlético de Madrid pré-Luiz, assim, falta pro Diego Simeone. Nossa Deus, eu tô falando Luiz Henrique aqui. O Diego Simeone, né? Ele conseguiu ali a Europa League, a La Liga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA, entende? O cara tem um baita no currículo, só falta Champions, mas assim, como o futebolzinho que eles estão jogando agora, não vem. E ainda tem uma questão, como eu disse, o trabalho dele não tá ruim o suficiente para a diretoria chegar e demitir o cara com a história que ele tem. Mas também, não é aquele trabalho que você possa sentir convicção que o Atlético de Madrid vai ganhar alguma coisa nessa temporada. Do jeito que tá, se der sorte numa Copa do Rei, porque La Liga não ganha do Barcelona. Champions League tem tanto rival jogando melhor, aquele jogo contra o Benfica é um bom sinal. Então, assim, acho que o Atlético de Madrid ainda deve em termos de futebol jogado. Eu acho que a fórmula Simeone de jogar, né, tipo, assim, todo mérito um técnico histórico, lendário, mas eu não sei se é ela que vai trazer a Champions para o Atlético de Madrid, né? Já teve as oportunidades dos momentos, né? Mas, assim, o destino conspirou para que o Simeone não tivesse uma Champions. Teve, poxa, levar gol de empate no último lance, perder nos pênaltis, é crueldade, né? Eu acho que ele merecia, mas sinceramente tá difícil para ele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.